Prosseguindo, então, vamos agora continuar utilizando aquele mesmo exemplo de teste de conexão que criamos aqui no exemplo anterior, mas dessa vez para exemplificarmos a utilização do prepared statement. Muito bem. Para que não tenhamos aqui nenhum tipo de erro, ok? Eu vou excluir aqui este comando execute, justamente porque se eu executar novamente esta classe, como eu vou demonstrar para vocês agora, ele vai tentar recriar a tabela. E aí nós teremos uma exception sendo lançada. Ele vai conectar com sucesso na base de dados. No entanto, naquela linha, ele vai verificar table aluno already exists. Okay? Então, não vamos conseguir aqui avançar o nosso código se não tratássemos esse erro ou escolhemos aqui a criação da tabela. Então, vou aqui eliminar a criação da tabela e do statement. Muito bem. Agora vamos então trabalhar com o prepared statement. Para trabalharmos com o prepared statement, assim como com o statement, precisaremos primeiramente criar a variável prepared statement. E aí nós vamos acessar nosso objeto do tipo conexão, ponto, e aqui nós temos as opções para a criação, tanto de callable statement quanto de prepared statement. Então, vou acessar essa daqui, prepared statement, que é o método prepare statement, e ele pede já uma string para que seja pré-compilada dentro desse statement. Ok. Então, apenas para mostrarmos aqui um uso prático e bastante inteligente do prepare statement, percebam que no exemplo anterior eu havia criado aqui o insert 3 vezes. Okay? Essa é uma situação típica onde o prepared statement se faz muito interessante. Por quê? Eu poderia simplesmente, ao invés de ter escrito este comando 3 vezes, bastaria que eu tivesse aqui copiado esse código insert e colocado ele aqui dentro do prepared statement. Vou até quebrar a linha aqui para facilitar um pouco a visualização de vocês. Muito bem. Agora, observem. Obviamente, a única coisa que se altera aqui no decorrer do meu código são os parâmetros que eu estou passando no insert. Então, justamente nesse ponto onde eu tenho informações variáveis, eu substituo por sinais de interrogação, que são onde vão entrar os meus parâmetros. Ok? Muito bem. Feito isso, então, eu vou aqui apagar o execute. Vamos apagar essa variável r por enquanto. Depois, se precisarmos, criamos novamente. E aqui o que eu farei? Agora eu posso fazer uso desse prepared statement para poder fazer inserts em série, para fazer mais de um insert de uma forma mais simples. Então, como fazer isso? A primeira coisa que nós temos de fazer é alimentar aqueles 3 parâmetros. Para fazer isso, precisamos escrever o nome da variável, pstm, ponto, e aqui nós podemos agora começar a alimentar as informações. As informações de parâmetros são sempre alimentadas por métodos que se iniciam por set. Então temos aqui set para diversos tipos de informação diferentes. Então, a nossa primeira informação de matrícula, na base de dados, ela foi criada como uma informação do tipo inteiro. Então, vou escolher aqui o setInt. E aí, o método tem 2 parâmetros. O primeiro deles é o índice do elemento que nós queremos alterar. Então, nesse caso, é o primeiro elemento, é índice 1. Então, muito cuidado para não confundirem com vetores, que começam em 0. Então, no primeiro elemento, nós vamos querer colocar uma matrícula. Então, vou colocar aqui, por exemplo, a matrícula 900. Enter. Vamos alimentar agora o segundo parâmetro. pstm.setString. Aqui nós vamos alimentar o segundo parâmetro e vou colocar um nome aqui para esse meu aluno. Vamos colocar um nome genérico, aluno. E por fim, vou alimentar o terceiro parâmetro, pstm.setInt, e o elemento de índice 3, que é a idade, será alimentado com 23 anos. Muito bem. Porém agora, vamos de fato utilizar aqui todo o potencial do prepared statement, né?
Uma vez criado aqui o nosso prepared statement já devidamente parametrizado, justamente para executarmos esse comando na base de dados, nós precisaremos colocar aqui pstm.execute. E aí são os mesmos execute que nós vimos lá no statement. No entanto, agora todos eles não têm mais parâmetros, justamente porque é um prepared statement. Então a query já está preparada dentro dele. Então vamos colocar aqui o execute update. Muito bem. Se executarmos esse código agora, ele já vai normalmente executar o insert conforme nós prevíamos aqui no prepared statement. Mas, como eu havia comentado, para podermos realmente demonstrar aqui a grande utilidade desse tipo de recurso, eu vou criar aqui um for com uma variável i começando em 1, enquanto esse i for menor ou igual a 10, e ele vai incrementar esse i em uma unidade a cada iteração. E o que eu farei aqui? Eu vou aproveitar aqui este comando para justamente apresentar algumas variações aqui nos nossos inserts. Então vamos colocar aqui aluno, aqui ele vai concatenar o valor de i, ok? E aqui na idade vamos inserir todos com 23 anos, por exemplo. Okay? Para finalizar, vou recriar aquela variável i, aquela variável inteira chamada r, para contabilizarmos quantos registros foram afetados. E a cada execute update eu vou incrementá-la aqui. R mais igual, execute update. E uma última coisa, um detalhe que eu já vi esquecendo. Nós estávamos aqui adequadamente fechando a conexão, mas é sempre interessante também fecharmos o prepared statement, assim como o statement. Então vou fazer aqui um prepared statement.close. Muito bem, nosso código já está pronto, então devemos, nos baseando aqui pelo for, nós devemos ter 10 execuções desse for e, consequentemente, 10 execuções do execute update, ou seja, 10 execuções do nosso comando insert que foi criado aqui em cima. Vamos testar? Então, perceba, o insert está aqui completinho. Então, para executar, direito do mouse, run file. Olhem lá, conexão efetuada com sucesso, registros afetados 10. Vamos verificar isso no banco de dados. A nossa tabela estava lá com 3 registros criados. Vou repetir aquele select asterisco from e olhem só, agora nós já temos 13 registros na tabela, porque esses 10 acabaram de ser inseridos. São os alunos de 1 a 10, com matrículas de 901 até 910 e todos eles com 23 anos. Então vejam que interessante. Escrevendo o insert apenas uma única vez, nós somos capazes de executar 10 inserções no banco de dados de uma maneira bastante simples. Então este é o principal intuito do nosso prepared statement.